Igreja, amém? Todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 17 e 18. Vai dizer desta forma: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir o verso 18? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Pode assentar. Aleluias, glória a Deus. Como eu disse, Deus confirmou essa palavra hoje na oportunidade do nosso irmão, que falou sobre a graça. O que é graça? É favor imerecido. Aleluias. Se não fosse Jesus ter entregado na cruz por amor a cada um de nós, nós não teríamos essa graça, a misericórdia de Deus. E aqui podemos observar que Paulo ele vai escrever, no verso 17 e 18. 17 ele fala orar sem cessar, ou seja, orar sempre, orar a todo momento, mesmo forte, fraco, triste, continua orando. E aí no verso 18 ele vai dizer: em tudo dai graça. Por quê? Porque esta é a vontade de Cristo para convosco. Aleluia. E aqui, se eu e você conseguir entender o que Deus está querendo dizer, eu acredito que eu e você vamos parar de ser, vamos dizer assim, aquela pessoa que ingrata. Porque ele está dizendo: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Então, quando eu e você entenda que Deus é o amor, que Deus nos ama, que Deus entregou o único Filho dele por amor a cada um de nós, nós vamos entender que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus ele não deseja mal. Muitas das vezes, Deus, por que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu isso com meu esposo, com a minha esposa? Muitas das vezes é consequência. Nós sabemos que a lei da semeadura é o quê? Que você planta, você colhe. Se você planta limão e não quer furar a mão, então não planta limão, planta outra coisa, porque limão vai dar espinho, a árvore tem espinho. Então tudo que você semeia, uma hora ou outra você vai colher. Então muitas das vezes a consequência que acontece na minha vida, na minha família, é coisa que eu plantei lá atrás. Não é porque Deus é ruim, Deus ele é bom, Deus ele cuida. A Bíblia nos ensina que Deus ele faz o sol para todos. Não é só para quem, esses aqui é os bonzinhos, vai ter sol, os que não é. Não, então Deus cuida de todos nós, o amor dele é grande. Então quando eu e você entenda isso, que o amor de Deus é grande, que ele nos ama, tanto eu, tantas pessoas que é ruim, tanto o pingaiada, tantas pessoas que usam droga, ele ama todo mundo. Ele só não ama o pecado que a pessoa está fazendo, as coisas erradas. Deus ele ama o ladrão, ele só não ama aquilo que o ladrão faz. Então Deus ele ama a humanidade. Então quando eu e você entendemos isso, vamos entender que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Umas coisas é consequência e outras coisas é permissão de Deus. Por quê? Porque lá na frente Deus vai ter um resultado bom na tua vida. E um exemplo que eu e você vamos entender, a passagem de José. Tudo que José passou, lá no final ele teve vitória, ele se tornou o quê? Governador do Egito. Então tudo tem um propósito de Deus. E aqui Deus colocou duas palavras no meu coração sobre a graça. Quando nós falamos de graça, em tudo dai graça, o maior exemplo para mim e para você é Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a dar graça no momento de dificuldade. No momento que muitas das vezes está dando tudo errado, temos que dar graça. E como eu disse no começo do culto, muitas das vezes, nós em vez de dar graças a Deus, nós reclamamos. Muitas das vezes, em vez de nós aproximar de Deus, nós afastamos. Esquecemos que é perto de Deus que vamos alcançar o melhor dele. Não é longe. Não é eu e você viramos as costas para Deus e falamos tudo vai melhorar. Não, vai piorar. Se não for eu e você reconhecer que precisamos de Deus, se não for eu e você reconhecer que a mão de Deus tem poder para me ajudar, me curar, fazer coisas maravilhosas na minha vida, nada vai acontecer. E aqui, como eu disse, no verso 18 está dizendo: em tudo dai graça. Se a gente observar lá em João 6, aleluias, João 6, e no verso, deixa eu ver certinho um verso aqui, verso 11, olha o que vai dizer: e Jesus
tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estava assentado, e igual também os peixes quanto eles queriam. Aqui vamos observar uma passagem onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Vamos observar aqui que aonde Jesus passava, a multidão acompanhava juntamente com os discípulos. E nesse momento, já tinha passado vários dias. E aí Jesus, vai dizer a palavra, que ele subiu no alto monte e observou a multidão que estava acompanhando. E ele observou que todos estavam com fome, porque estavam alguns dias andando. E a Bíblia vai dizer o quê? Que naquele momento, Jesus conversa com o discípulo. Precisava arrumar algo para alimentar aquela multidão. Aqui eu entendo, como eu disse no início, o amor de Deus ele é tão grande que ele ama todos. Ele poderia falar assim: eu vou alimentar somente os discípulos, porque os discípulos estão próximos de mim, porque os discípulos me ouvem, me obedecem. A multidão só veio olhar, só está de longe. Mas não, Deus ele quer cuidar de todos nós. Até aquelas pessoas que muitas das vezes é mal, Deus quer cuidar, Deus quer abençoar. Aleluia, o amor de Deus é grande, é por todos. Então ali vai dizer que Jesus ele fala com os discípulos: ó, o que eu posso fazer para alimentar? O que vocês têm para me oferecer? E vai dizer a palavra que ele diz: ah, tem um rapaz, tem um menino que tem 2 pães e um peixe. Aqui vamos observar que quando ele olha para aquele 2 pães e 5 peixinhos, talvez ali muitos poderiam falar: é pouco, né? Ali não é nada. E aí eu trago para a minha vida e para a tua vida. Muitas das vezes nós temos um pouquinho de azeite, muitas das vezes nós temos um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, e às vezes falta mistura, falta algo, e Deus está nos ensinando: dai graça pelo que você tem. Aleluias, porque quando damos graças a Deus, como somos gratos a Deus, pode ter certeza que Ele multiplica em sua vida. Aleluias. Então vai dizer ali que Jesus, o que ele fez? Ele poderia reclamar: Senhor, não poderia mandar alguém com muitas quantidades de algo para dar de comer para esse povo? Não, a palavra vai dizer, onde eu li aqui, no verso 11, Jesus vai dizer que ele apresenta a Deus e fala: graças eu te dou. Ou seja, Jesus é grato a Deus pelo pouco que tem ali, pelos 5 pães e 2 peixes. E o que Deus vai fazer? Através da gratidão de Deus, de Jesus, Jesus vai começar a repartir o pão e vai começar a multiplicar. Aleluias. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Se eu e você for grato a Ele, o pouco com Deus vai se tornar muito. Aleluias. Mas se eu e você for ingrato com Deus, pode ter certeza que Deus vai permitir a luta, vai permitir a dificuldade, vai permitir coisas, ruins acontecer na nossa vida, para que eu e você aprenda que Deus ele nos ama, Deus ele quer cuidar de nós. E aí vai dizer que quando Jesus deu graças ali e apresentou a Deus, ele começou a repartir aqueles 5 pães e 2 peixes. Imagine, tinha mais ou menos 5.000 homens, fora as crianças. Imagine 5 pães e 2 peixes, tem como dar para todo mundo? Não tem como. Mas vai dizer, enquanto ele ia repartindo e mandando as pessoas, os discípulos entregar, vai dizer que aquilo ali ia multiplicando, ia multiplicando. Aleluia. Aqui eu aprendo outro algo: o amor, multiplica. Quando eu e você tem amor, aquilo que está nas nossas mãos multiplica. Aleluia. Talvez você tenha um pouquinho na tua mão, mas quando tem amor, pode ter certeza que multiplica. E prova a cara disso, a minha esposa. Porque uma certa vez, quando eu e ela estava passando um momento de dificuldade, só tinha meio pacote de arroz. E naquele momento, ela falou para mim: só tenho meio pacote de arroz, mas a moça está precisando de um pouco de arroz. Posso dividir? Eu falei: faça a vontade de Deus. E ela dividiu aquele pouco de arroz. Ela poderia falar assim: não, só tem um pouco, vamos jantar aqui e deixa um pouquinho para almoçar. Mas não, eu creio que ela agradeceu a Deus pelo pouco que tinha e repartiu com aquela mulher. No outro dia, sem ninguém perceber, Deus enviou alguém lá que deu uma cesta básica. Além do arroz, tinham outras coisas. Então é assim que Deus faz. Não é porque ela é boa, eu sou bom, não. É porque Deus é bom. Então quando eu e você somos gratos a Deus pelo pouco, pode ter certeza que Ele multiplica. Então aqui Jesus foi grato a Deus pelo pouco. Jesus não poderia ser ingrato, falar: Deus, eu sou teu filho, manda uma pessoa que tem mais pães e mais peixe aqui, manda uma pessoa que tem muitas coisas para mim dar para a multidão. Não, o pouquinho que estava na mão de Jesus, ele apresentou a Deus, e Deus multiplicou. Vai dizer que todos os 5.000 homens, mais ou menos, comeram, se alimentaram. E ainda vai dizer que Jesus repartiu
ainda deu 1 cesto para cada discípulo. Se não me falha a memória, deu 12 cestos. Imagine, de 5 pães, né, tanta coisa assim, é só Deus que pode fazer. Mas tudo isso é o quê? É a gratidão. Entenda, gratidão gera gratidão. Se eu e você somos gratos por algo, pode ter certeza que essa gratidão volta para você. Aleluia. Então aqui Jesus ensinou para os discípulos, primeira coisa, que todos merecem. Ah, não é somente o discípulo que vai comer os 5 pães e 2 peixes, não. Jesus ele fez para todos. Então eu e você temos que entender isso. Até mesmo aquelas pessoas que muitas das vezes nós olhamos e falamos que não merecem. Mas o amor de Deus quer alcançar todos. Da mesma forma que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, quer alcançar todos. Então entenda isso. Não importa a circunstância que você está passando. Talvez você está passando um momento de dificuldade na parte financeira. E às vezes você olha para aquela situação e quer reclamar. Mas a primeira coisa, o que você faz? Ora sem cessar. E a segunda coisa, em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Aleluia. Às vezes, no momento que você acha que não tem nada, é ali que Deus quer fazer um grande milagre na tua vida. Mas para isso é necessário o quê? Confiar, ser grato a Deus. Quem não lembra da passagem da mulher lá que só tinha um pouquinho de azeite? Ela foi atrás do profeta, ela entrou no quarto dela, ela orou e foi grato ali pelo Deus, por tudo que Deus estava fazendo, e só foi multiplicando o azeite ali. Enquanto não acabou os vasos, o azeite não acabou. Então, por um pouquinho de azeite, multiplicou tantas coisas. É assim que Deus está dizendo para mim e para você. Você pode ter um pouquinho, mas se você é grato a Deus, se você é fiel a Deus, pode ter certeza que Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. A segunda passagem que Jesus nos ensina aqui, a gratidão, é aqui em João 11, e o verso 41, vai dizer assim, ó: disse-lhe Jesus, não tenho eu dito que se creres verá a glória de Deus? Verso 41, tiraram pois a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me havido ouvido. Aleluias. Aqui vamos observar uma passagem muito interessante, aonde Jesus ele se afasta, né, dali onde estava Lázaro, Maria e Marta. Mas vai dizer que Lázaro estava doente. E a Bíblia vai dizer que eles mandam os mensageiros para Jesus, porque Jesus tinha se afastado, porque naquele momento, né, os fariseus estavam perseguindo Jesus, queria até matar. E aí naquele momento, quando os mensageiros chegam até Jesus e explicam a situação, vai dizer que Marta, né, fala para Jesus, né, Marta e Maria falam para Jesus, ó, o seu amigo, né, está doente, está à beira da morte. E o que Jesus vai dizer lá? Vai dizer, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aleluias. Então naquele momento, Jesus já estava liberando uma palavra profética sobre a vida de Lázaro. Ele estava dizendo, ó, tudo isso que ele vai passar, mas não é para a morte dele, mas sim para a glória de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, ó, ele vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ele vai estar de pé no final. Mas ele naquele momento não entendeu, e muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes Deus libera a palavra, eu estou contigo, eu vou até o fim com você, e muitas das vezes quando passa a luta, nós vamos dizer o quê? Vou morrer. Nossa, não vai dar certo, perdi, não, e só pensamos coisas negativas, aleluias. Mas vai dizer o quê? Que passou alguns dias e Jesus não voltou. E quando passou 3 dias, Jesus chega no 4º dia, Lázaro já estava fedendo, Lázaro já estava morto. Naquele momento, Maria e Marta e os demais já tinham perdido a esperança de Lázaro viver. Mas entenda, nunca perca a esperança enquanto você tem Jesus na tua vida. Aleluias. Porque Jesus vai além da esperança. Muitos dizem aí, né, que a esperança é a última que morre. Mas com Jesus a esperança pode morrer, mas ela ressuscita no 3º dia. Aleluias. Porque Ele, né, é experiente em fazer milagre. Então vai dizer o quê? Vai dizer que quando Jesus chega ali, Marta e Maria já estavam desesperadas, todo mundo já estava conformado. E Marta chega até Jesus a reclamar, se o Senhor estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido. Mas
Eles não entendiam o que Jesus tinha falado, que aquilo não era para a morte de Lázaro, aquela enfermidade, mas sim para a glória de Deus. Ele não entendeu, elas não entenderam que ali Jesus tinha uma obra grande. E voltando para o tema desta noite, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, Jesus está dizendo para mim e para você, por mais que a enfermidade bate na tua porta, por mais que muitas das vezes você está à beira da morte, mas dê graças ao Senhor, aleluias. O que é ter graça? É confiar, continue confiando, aleluias. Seja grato a Deus, porque nesse momento nós falamos, Deus não vai mais me curar, né? Eu vou morrer, meu filho vai morrer, minha família vai ser destruída. Então no momento do desespero, nós perdemos essa intimidade, essa confiança, porque quando nós confiamos em Deus, nós somos gratos a Deus. Quando nós temos fé, nós somos gratos a Deus. Por quê? Se você acredita que Deus vai abrir uma porta de emprego para você, todo dia você vai, graças a Deus, a porta vai se abrir, graças a Deus tudo vai dar certo. Então você vai o quê? Você tem fé. Mas no momento que chega o dia de abrir a porta parece que não vai abrir. O que você vai falar assim? Nossa, cadê meu Deus que abriu a porta? Então aí você vai começar o quê? Murmurar. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, eu creio que Deus está falando com pessoas aqui, que estavam ao ponto, ao limite de desistir. E Deus está dizendo, não desista, continue confiando, aleluias. Então ali, trazendo aqui na passagem de Lázaro, Marta e Maria já estavam conformadas, já tinham desistido. Morreu, já está fedendo, não tem mais o que fazer. Mas ela esqueceu o Deus que ela servia, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que ressuscita, cura, liberta. Então naquele momento que Jesus falou com Marta, ela falou assim, ele já está morto, não tem mais o que fazer. E aí Jesus vai falar o que para ela? Me leva aonde ele está. E aí o que ela diz, continuando, né? Uma mulher que já tinha perdido a fé, já estava conformada, vai dizer, mas ele cheira mal. Ou seja, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que eu nem você pode fazer. Ninguém pode fazer mais nada. Já chegou o fim, né? Como se já não tivesse mais esperança. Mas o que Jesus vai dizer? Não tenho eu dito, se tu crês verás a glória de Deus. Ele repete mais uma vez. E talvez Deus está dizendo para pessoas aqui, aquilo que eu liberei para você um dia, você tem perdido a fé, não tem confiado. E Deus está dizendo mais uma vez, continue crendo. Eu não já te disse uma vez que eu ia mudar? Eu não já te disse uma vez que eu ia fazer? Eu não já te disse uma vez que eu ia, né, fazer, transformar aquela pessoa? Então Deus está falando para alguém aqui dessa forma. Aleluia, porque talvez Deus liberou uma palavra para você e você está pensando, nunca vai acontecer. E Deus está dizendo, eu não já te disse uma vez? Aleluias. Mas para isso acontecer, o que você tem que ter? Fé. Tu tem que crer. Aleluias. Mas vai dizer o quê? Que Jesus chega, né, na beira daquele sepulcro. E naquele momento, todos estavam chorando, principalmente, né, Maria e Marta. E naquele momento Jesus também se comoveu. Porque Jesus, ele comove com a minha tristeza, com a sua dor. Aqui eu e você temos que entender que Deus, ele nos ama. Ele entende a minha dor. Talvez a pessoa que está do teu lado não entende a tua dor, a sua dificuldade. Por isso que muitas das vezes eu falo na igreja, antes de julgar alguém, se coloca no lugar da pessoa. Porque às vezes a pessoa age dessa forma, porque a luta que está passando, a dificuldade, faz com que ela age desse jeito. E muitas das vezes nós, como ser humano, queremos que apontar, queremos crucificar. Então a melhor coisa nós é o quê? Conversar e entender por que você está fazendo isso. O que está acontecendo na tua vida? Muitas das vezes as pessoas reclamam, tal pessoa entrou na igreja e não me cumprimentou. Mas o que está acontecendo na vida daquela pessoa? Será que a vida dela está boa? Será que aconteceu alguma luta? Será que ela veio para a igreja para ouvir uma palavra para, né, sair com paz dali, que não está tendo paz na vida dela? Então muitas das vezes temos que se colocar no lugar da pessoa. Aleluias. Então aqui vamos observar que Jesus repete para Marta. E depois no verso 39, ela vai dizer, Jesus vai dizer, tirai a pedra. E daí a Marta vai dizer, daí disse-lhe, Senhor, já cheira mal. Então a Marta vai dizer, já cheira mal, Senhor. E aí Jesus repete no verso 40, não tenho dito que tu creres verás a glória de Deus? E aí é no momento que Jesus poderia falar assim, né, Lázaro, vem para fora. Primeira coisa, ele vai ser grato a Deus. Graças eu te dou, Senhor, né, por ter me ouvido.
Aleluias. Antes mesmo do milagre acontecer, Jesus já estava agradecendo. Está entendendo? Ele não esperou Lázaro sair para fora. Ele disse: graças eu te dou por ter ouvido, né, a minha voz. Aleluias. E aí no verso 43, aí ele vai dizer: clamou em uma grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Está entendendo? Deus está me ensinando aqui algo. Que antes de eu receber o milagre, eu já tenho que agradecer pelo milagre que Deus já vai fazer na minha vida. Aleluia. É uma gratidão misturada com fé. Talvez você fale assim: ah, Senhor, quando o Senhor abrir a porta, eu vou, em gratidão ao Senhor, vou fazer isso. Em gratidão ao Senhor, vou fazer aquilo. Ó, Senhor, quando o Senhor abençoar meu casamento, em gratidão ao Senhor, vou fazer uma festa. E Deus está dizendo: seja grato antes de acontecer. Porque quando nós é grato antes de acontecer, nós estamos demonstrando que é a nossa fé. Aleluias. Não adianta nada eu falar assim: quando o Senhor me dá, eu devolvo. Aí é uma base de troca. Aí não é fé. Mas Deus está nos ensinando: coloca a tua fé em prática. Aleluias. Porque Deus, Ele é fiel. A minha palavra, muitas das vezes eu falo: eu vou fazer isso, e por algum motivo eu não consigo fazer isso, né? Como exemplo, o carro quebra, né? Eu não consigo vir para a igreja, fico doente. Então às vezes acontece algo e eu sou limitado, né? Todos nós somos limitados. Mas Deus não. Se Deus falar: eu vou te abençoar hoje, pode ter certeza que é hoje. Eu vou te curar hoje, vai ser hoje, não é amanhã. Aleluia. O que Deus tem para fazer, Ele faz na hora certa, no momento certo, né? Não depende de ninguém. Aleluia. Então aqui vamos observar que quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, eles, né, primeiro tiraram a pedra do caminho. Lázaro começou a pular ali, e as pessoas tirou a faixa dele, e ele voltou a ter vida. Aleluia. Então eu quero que a igreja entenda isso. Em tudo dai graça. Não importa o que você está passando. Aleluias. Porque se você está sendo fiel a Deus, pode ter certeza que Deus quer te ensinar algo. Talvez Deus quer ensinar algo ali, mas talvez essa luta que você está passando, Deus quer te colocar no caminho que Ele quer. Às vezes Deus permite a luta na minha vida e na tua vida para nós entrar no caminho dEle, para que lá na frente a gente recebe o melhor que Ele tem para mim e que tem para você. Mas eu quero que a igreja entenda isso. Não importa o que você está passando, seja grato ao Senhor, confia nele, aleluia, entrega na mão dele, apresenta a ele, aleluia, porque ele pode fazer o melhor para mim e para você. Amém? As palmas bem alegres para Jesus. E ativar o sininho. Deus abençoe.